Olha só, nessa aula nós iremos resolver a prova do 32º exame de ordem, a segunda fase em Direito Penal. Então se liga, se você quer aprender a redigir uma peça de memoriais nos moldes da FGV, bem como algumas dicas práticas tanto da peça como em relação às questões, não sai daí. Olá meus queridos, olá minhas queridas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo, sejam bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje nós iremos resolver a prova do 32º exame de ordem, mais conhecida como o último exame de ordem que teve, né? Então foi um exame que caiu a peça de memoriais, então já toma logo esse spoiler aí, porque essa é a peça que nós iremos resolver aqui. Então eu vou resolver com vocês a peça, vou ler o caso prático com vocês, para vocês pegarem algumas dicas práticas de como identificar a peça, de como identificar as teses, de como estruturar a sua peça, como redigir a sua peça, bem como em relação às questões também, como é que você vai redigir as suas questões, como é que você vai identificar as teses das questões, né? Então essa aula aqui, ela é muito importante para você, né? Sobretudo para você que está iniciando agora a sua preparação para a segunda fase do exame de ordem em Direito Penal, ou para você que está na repescagem, até mesmo para você que está na repescagem dessa provinha aqui, você que fez essa prova, mas não conseguiu, infelizmente, obter ali a nota 6 para ser aprovado, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ler o caso prático profissional e iremos resolver a peça, né? Vou mostrar aqui para você o modelo de peça que eu fiz, né, com base no espelho de correção divulgado pela FGV, e depois que nós fizermos isso, a gente vai para as questões, né? E vamos resolver as 4 questõezinhas. Então eu trouxe para vocês aqui algumas dicas, né, em relação à peça, também em relação às questões. Um ponto que eu gostaria de enfatizar aqui para você é que o objeto dessa aula aqui não são os institutos em si. Então, por exemplo, se aqui eventualmente, né, a gente estiver diante de uma tese de estado de necessidade, né, eu não vou trabalhar com vocês aqui a explicação do estado de necessidade, eu não vou ficar explicando o instituto, eu não vou ficar trabalhando as excludentes da ilicitude, eu não vou explicar as excludentes, né, claro que eu vou dar uma explicadinha por cima, mas aqui não vou visar, né, a explicação das teses em si, e sim como que você vai colocar no papel, como é que você efetivamente trabalha elas em segunda fase, ok? Então, bora ler esse caso prático profissional, mas antes, é claro, já deixa aqui o seu like no vídeo, né? Já sabe, já me conhece, já me segue. Então, se você já me segue, já sabe que tem que deixar aqui a sua taxa, pagar a sua taxa, que é dar o like, que é apertar o botãozinho curtir aqui, porque isso me ajuda bastante. E se você não me conhece, saiba que essa é a cobrança pela aula, né? Não tô te cobrando nada aqui, basta você assistir a aula e apertar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e no final, se gostar da aula, deixa aqui embaixo seu comentário. Professor, por que você vive pedindo essas coisas? Porque a gente vive aqui de algoritmo, né? Então quanto mais pessoas assistem e interagem com o nosso vídeo, a plataforma, o YouTube, o Deus YouTube, recomenda mais o nosso trabalho para as outras pessoas e assim o nosso trabalho cresce, beleza? Bom, bora então ler o nosso caso prático profissional, né? Muita atenção aqui, porque eu tô quase derrubando todos os objetos da mesa. Pessoal, é o seguinte, ó. Isso aqui é o caso prático profissional que foi cobrado no último exame de ordem, ok? Quando você for fazer a sua provinha de segunda fase da OAB, né, em Direito Penal, ou seja lá qual matéria que você for fazer, mas se você está aqui é porque provavelmente você está dentro do penal. Quando você for ler o caso prático profissional, já fique ciente que você vai ter que ler pelo menos umas 4 a 5 vezes, né? Pelo menos. Por quê? Porque é muito importante que você conheça o texto por completo. Cada frase, cada parágrafo contém inúmeras informações e você precisa ter acesso a todas essas informações, né? A FGV, as bancas, né, como um todo, elas não colocam uma informação de graça aqui no teu caso, né? Então, se existe uma informação ali, ela precisa ser considerada, ela precisa ser analisada. Então, leia com muita atenção. Eu recomendo uma primeira leitura, né, que é para você entender e ter uma visão geral, para você perceber o que está acontecendo, quem que matou quem que furtou quem.
para você ter uma noção geral mesmo sobre o assunto. Aí, a partir da segunda leitura, você começa já a fazer as suas anotações aqui na sua folha, né, de prova, fazer ali as suas marcaçõezinhas, puxar as suas flechas, já começar a anotar as suas teses, né? Porque aí sim você começa a coletar as devidas informações. E antes, é claro, de você fazer a sua peça prático profissional, antes de passar ela limpo, né? Se você já me conhece há um bom tempo, já sabe que você não deve fazer rascunho. Não faça rascunho da sua prova, da sua peça, porque senão não vai dar tempo de você passar ela a limpo. No lugar, você estruture a sua peça, faça o esqueleto da sua peça, anotando ali no rascunho quais são as teses que você encontrou, a ordem da sua peça e assim por diante, para que depois você apenas passe a sua peça a limpo de uma vez só. Sobre isso eu falo bastante aqui no canal. Tem vídeo no canal sobre isso, que é um vídeo... eu não vou lembrar o nome do vídeo. Lembrei, é como estruturar a sua peça, né? Tá uns 3, 4 vídeos antes desse daqui, acho que é uma capa azul. Da videoaula. Então não faça o teu rascunho. Depois que você estruturar, né, colocar lá o nosso mnemônico, compra o Nofutep. Então, se você não me acompanha ainda, existe um mnemônico para você estruturar a sua peça. Nessa aula eu falo sobre isso. Então, quando você colocar esse mnemônico lá, compra o Nofutep, na sua folha de rascunho, aí você passa aqui para a leitura do teu problema, do teu caso prático profissional, porque você passa a coletar informações e passa já a colocá-las na tua folha de rascunho para que depois, posteriormente, você faça a sua petição, né? Mas voltando aqui para o caso prático, seguinte, olha só, na madrugada do dia, deixa eu só acionar o meu grifo aqui, na madrugada do dia 1º de janeiro de 2020, Luiz, nascido em 24 de abril de 1948. Olha só o que eu acabei de falar sobre as informações. E em pouco, sei lá, menos de 20 palavras aqui, o teu caso prático, ele já trouxe diversas informações para você. Quando o caso prático, quando a prova, ela traz data, tem que acender a luz do teu painel. Né? Sabe o painel do carro? Quando acende uma luz ali é porque tem algo errado. Né? Nesse caso aqui não é que tem algo errado, mas tem algo que chama a sua atenção. Então, sempre que a FGV traz datas, traz idade, tem que ficar atento, porque certamente tem teses aqui relacionadas. Então, primeiro que ele diz que o acontecimento foi dia 1º de janeiro de 2020. Isso aqui é a data dos fatos, é quando os fatos ocorreram, o que é importante para efeitos de prescrição, né? Então, sempre que tem data, a chance de ter prescrição ou ter decadência ou alguma causa de extinção da punibilidade relacionada ao prazo é muito grande. E traz também a idade do Luiz, né? Eu nasci em 24 de abril de 1948. Aqui ele tem, eu até anotei aqui, de 72 para 71, né? 71 para 72 anos. Então, se ele é maior de 70 anos, quer dizer que lá na sentença, ele sendo maior de 70 anos, na data da sentença, vai existir uma atenuante. Nós já veremos isso, então mantenha sua calminha aí. Tá lá, o que eu quero enfatizar aqui é a importância de você reparar nas informações. Na madrugada do dia 1º de janeiro de 2020, Luiz, nascido em 24 de abril de 1948, estava em sua residência em Porto Alegre, na companhia de teus 3 filhos e do irmão Igor, nascido em 29 de novembro de 1965, né, tendo ali uns 55 anos, que também morava há 2 anos no mesmo imóvel. Em determinado momento, um dos filhos de Luiz acionou fogos de artifício no quintal do imóvel para comemorar a chegada do Ano Novo. Ocorre que as faíscas atingiram o telhado da casa, que começou a pegar fogo. Parabéns aí pro filhão. Todos correram para sair pela única e pequena porta da casa, mas Luiz, em razão de sua idade e pela dificuldade de locomoção, acabou ficando por último na fila para a saída da residência. Percebendo que o fogo estava dele se aproximando e que iria atingi-lo em segundos, Luiz desferiu um forte soco na cabeça do irmão, né? Luiz é um cara bem família, é um cara bem altruísta, que estava em sua frente, conseguindo deixar o imóvel. Igor, que é o irmão de Luiz, ficou caído por alguns momentos, mas conseguiu sair da casa da família, sangrando em razão do golpe recebido, né? Essa daqui basicamente é a tese de mérito principal que nós veremos daqui a pouco, que é o estado de necessidade, né? Quando que se configura estado de necessidade? Bom, estado de necessidade é uma
excludente de ilicitude. Existem algumas condutas que, embora sejam típicas, não serão consideradas crime porque faltam a ilicitude, né? Não contrariam o ordenamento jurídico como um todo. Existe aqui uma excludente, que é justamente esse caso aqui. Então, o estado de necessidade, o sujeito, ele age para tentar salvar um bem jurídico que está em perigo, né? Que está numa situação de perigo que ele não provocou, né? E existe um conflito de bens onde ele sacrifica um bem em prol do outro. Então, nesse caso aqui, existia a própria vida de Luiz e a integridade física ou a vida do irmão dele. Então, nessa balança aqui, Luiz optou pela própria vida, sacrificando a integridade física do irmão para salvar-se de um perigo que ele não provocou, né, pela sua vontade. Isso aqui é estado de necessidade, né? Artigo 24 lá do Código Penal. Essa é a tese que nós iremos trabalhar aqui na nossa peça. Uma das teses, a tese principal, que é a tese de mérito, né? Policiais chegaram ao local do ocorrido. Inclusive eu fiz uma publicação sobre o Luiz lá no Instagram. Se eu lembrar, na edição, né, da aula que vai aparecer para você a publicação do Luiz lá no Casos de Família, né? Dei um forte soco na cabeça do meu irmão e meu irmão não fala mais comigo. Dei um forte soco na cabeça do meu irmão para fugir do incêndio, deixando ele para trás, e agora ele não fala mais comigo. Fazer o quê, né? Policiais chegaram ao local do ocorrido, sendo instaurado o procedimento para investigar a autoria do crime de incêndio e outro procedimento para apurar o crime de lesão corporal. Então perceba que Luiz aqui, para tentar salvar-se de um perigo que ele não provocou, né, pela sua vontade, um perigo que ele não provocou efetivamente, ele realizou lesões corporais em seu irmão. E essa vai ser a imputação de Luiz nesse processo aqui. Luiz, verificando as consequências de seus atos, imediatamente levou o irmão para a unidade e pagou o tratamento médico necessário. Ó, outra informação muito importante aqui, ó. Imediatamente levou o irmão para a unidade de saúde e pagou pelo tratamento médico necessário, né? Então aqui é o caso prático, mostrando para você que Luiz teve a vontade de reparar a cagada que ele fez. Não é nem cagada porque é uma excludente da ilicitude e a gente não pode julgar essa situação, mas ele quis reparar a lesão que ele acabou de cometer em relação ao irmão dele, né? Então aqui, nessa situação, nessa informação, o aluno ele começou a pensar em algumas teses, né? Como, por exemplo, a desistência voluntária, como, por exemplo, o arrependimento eficaz e como, por exemplo, o arrependimento posterior. Mas acontece que nenhum desses três institutos, eles se caracterizam nessa situação aqui. O que se caracterizou foi uma causa de diminuição. Não é causa de diminuição, foi uma atenuante, melhor dizendo. O que caracterizou aqui foi uma atenuante que nós iremos trabalhar como tese subsidiária, né, na nossa peça. Então, por que não foi um arrependimento eficaz? Porque o crime restou consumado, né? Por que não foi um arrependimento posterior? Porque o arrependimento posterior só cabe contra crimes que não possuem violência ou grave ameaça. Nesse crime aqui tinha a violência, nessa conduta tinha a violência e, portanto, não caberia o arrependimento posterior. Então, deste modo, sobrou o quê? Sobrou uma atenuante que nós iremos daqui a pouco, ok? Mas veja que interessante, veja a importância dessa informação aqui, por isso que tem que ficar ligado. Igor compareceu em sede policial após ser intimado. Narrando o ocorrido, apesar de destacar não ter interesse em ver o autor do fato responsabilizado criminalmente. Ó, outra informação muito importante. Apesar de destacar não ter interesse em ver o autor do fato responsabilizado criminalmente. Ou seja, o Igor não tem a intenção de representar contra o Luiz. Lesões corporais leves ou culposas, na forma do artigo 88 da Lei do Juizado Especial Criminal, que nós veremos daqui a pouco, diz que esses crimes de lesão corporal leve e culposa, eles só se procedem mediante representação da vítima. Ou seja, o Ministério Público ele não vai poder oferecer a denúncia sem a representação da vítima, sem a representação, nesse caso aqui, do Igor, né? Se eventualmente ele fizer isso, nós estaríamos diante de uma causa de nulidade, ok? Que é uma das teses que o Espero trouxe para nós, mas aqui também terá outras implicações. Já nós veremos isso. Concluídas as investigações em relação ao crime de lesão, os autos foram encaminhados ao MP,
que, com base no laudo prévio de lesão corporal de Igor, atestando a existência de lesão de natureza leve, né? Então aqui é o caso confirmando, olha só, é lesão corporal de natureza leve, na cabeça, ofereceu denúncia perante a 5ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Já temos o nosso endereçamento. Órgão competente em face de Luiz. Órgão competente, vírgula, em face de Luiz, como em curso nas sanções penais do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, que é aquela lesão corporal cometida no âmbito das relações domésticas. Deixou o órgão acusador de oferecer proposta de suspensão condicional do processo com fundamento no artigo 41, só deixa eu travar meu celular aqui que está tocando, com fundamento no artigo 41 da Lei 11.340 de 2006. Essa lei aqui, ó, 11.340, é a Lei Maria da Penha, e o artigo 41, ele diz que não podemos aplicar a lei dos juizados especiais criminais nas relações domésticas, nos crimes cometidos no âmbito da Maria da Penha. O que isso quer dizer? Olha só, a suspensão condicional do processo, que é um instituto despenalizador, que é aplicado para crimes cuja pena mínima é igual ou inferior a 1 ano, presente caso, está prevista justamente lá na lei dos juizados especiais criminais. Então, o que aconteceu aqui? O teu caso prático profissional, ele tentou cavar uma tese aqui para você de que esse caso estaria sob o manto da Lei Maria da Penha, né? Por quê? Porque existe aqui uma relação doméstica, porque os irmãos moravam juntos e por conta disso cairia para a Lei Maria da Penha, e caindo para a Lei Maria da Penha acabaria incidido o artigo 41 da Lei Maria da Penha, e esse artigo 41 ele veda a aplicação de institutos, né, e da Lei dos Juizados Especiais Criminais. E na Lei dos Juizados Especiais Criminais existe aquela disposição sobre a suspensão condicional do processo. Então, se estaria afastada a lei do GCRIM, afastaria também a suspensão condicional do processo. Mas acontece que, nesse caso aqui, obviamente, não se aplica a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha deve ser afastada porque não se aplica a pessoas do sexo masculino, ok? Então, se não aplica a pessoas do sexo masculino, não há que se falar na aplicação do artigo 41 da Lei Maria da Penha, porque não há que se falar em Maria da Penha, e por consequência, deve sim ser proposta a suspensão condicional do processo, e essa é mais uma tese que nós iremos trabalhar, né, como uma tese preliminar. Daqui a pouco nós veremos ela, como é que ela fica lá na folhinha da questão. Após citação e a apresentação de resposta à acusação, na qual o Luiz demonstrou, e aqui começa a entregar para a gente qual é a peça adequada, Luiz demonstrou interesse na aplicação do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que é o quê? Que é o artigo que prevê a suspensão condicional do processo. Ou seja, o Luiz ele manifestou interesse de que ele quer sim a suspensão do processo. Os fatos foram integralmente confirmados durante a instrução probatória. Igor confirmou a agressão, a ajuda posterior do irmão e o desinteresse em responsabilizá-lo. O réu permaneceu em silêncio durante seu interrogatório. Em seguida, foi acostado o procedimento do laudo definitivo de lesão corporal da vítima, atestando a existência de lesões de natureza leve, assim como a folha de antecedentes criminais de Luiz, que registrava uma única condenação com trânsito em julgado em 10 de dezembro de 2019 pela prática da contravenção penal. Tem várias informações aqui, mas eu vou destacar as principais, tá? Olha só, mais uma vez aqui, ó, o Igor disse que tem desinteresse em responsabilizar o Luiz. Por que isso aqui é importante? Veja, nós vimos que é lesão corporal de natureza leve. Se é lesão corporal de natureza leve, quer dizer que existe a necessidade de representação da vítima. E essa representação da vítima, conforme nós veremos daqui a pouco, né, na tese trabalhada, ela precisa ser oferecida em até 6 meses, né, sob pena de decadência. 6 meses a partir do conhecimento do autor dos fatos. Nesse caso aqui, se você contar da data dos fatos até o momento que você vai apresentar a sua
peça, já passou mais de 6 meses, ocorreu, portanto, a decadência, né? Então, se houve a decadência, houve a extinção da punibilidade e você deve pedir a extinção da punibilidade. Essa é mais uma tese preliminar que nós também veremos na nossa pecinha. Estou só comentando o caso prático profissional aqui para vocês, né? Quais são as outras informações? Bom, depois, ao final aqui do caso, ele disse, né, o caso prático traz para a gente aqui uma situação onde indica uma única condenação com trânsito em julgado em 10 de dezembro de 2019. É mais uma vez o caso tentando fazer você acreditar que o teu cliente ele é reincidente, mas nesse caso aqui ele não será reincidente e, portanto, não vai ter a agravante da reincidência, uma vez que essa infração penal é uma contravenção penal, né? E a contravenção penal, ela não gera reincidência, porque conforme veremos daqui a pouco, o texto legal diz que considera reincidente o sujeito que comete novo crime, né? Depois de transitar em julgado, sentença que o tenha o condenado por crime anterior. E contravenção penal não é crime, contravenção penal é espécie de infração penal, né? Temos infração penal e temos crime e contravenção penal, né? Então, nesse caso aqui, não vai se aplicar a reincidência, beleza? O Ministério Público apresentou a manifestação cabível requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia, destacando ainda a incidência do artigo 61, inciso 1 do Código Penal, que é agravante da reincidência. Em seguida, a defesa técnica de Luiz foi intimada em 19 de janeiro de 2021, terça-feira, para a apresentação da medida cabível. Tem prazo aqui, então deve ser o prazo que você deve colocar ao final da sua peça, depois que você realizar a contagem aqui. Considerando apenas as informações expostas, apresente na condição de advogado de Luiz a peça jurídica cabível, diferente do habeas corpus e embargos de declaração, expondo todas as teses cabíveis de direito material e processual penal, tá? Agora, como é que você sabe que isso aqui é efetivamente uma pecinha de memoriais ou alegações finais na forma de memoriais ou alegações finais sob a forma de memoriais? Simples, pelo momento processual, tá? Se você tem dificuldade em identificar uma peça prática profissional, mas se tem muita dificuldade mesmo, é porque a tua deficiência está na matéria de procedimentos. Quando você enxerga a matéria de procedimentos com clareza, é muito fácil você identificar a tua peça prática profissional. Por quê? Porque você vai ler o seu caso, vai identificar em qual momento processual você está, a partir da identificação do último ato processual, e com base nisso você sabe qual é o próximo ato processual, e sabendo qual é o próximo ato processual, você sabe, por consequência, qual é a peça que deve ser apresentada. Nesse caso aqui, por que alegações finais na forma de memoriais? Porque o caso prático deixou evidente para você que já aconteceu a audiência de instrução e julgamento e a sentença ainda não foi proferida. Então você está no meio dessas duas situações, no meio desses dois atos processuais, entre a audiência de instrução, né, e a peça e a sentença que ainda não foi apresentada. Ademais, o caso diz que o Ministério Público apresentou a sua peça derradeira, apresentou a sua peça final. Olha só, ó, o Ministério Público apresentou a manifestação cabível requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia. Então, ele apresentou a peça de memoriais, porque depois da audiência, o juiz abre prazo para o MP apresentar a sua peça de memoriais para que você, advogado, na sequência, apresente também a sua peça de memoriais. Por isso que é uma pecinha de memoriais. Não teve dificuldade em relação a essa peça aqui, em relação à identificação dessa peça aqui. Se você está vindo da repescagem porque você não conseguiu identificar a peça, é porque provavelmente o teu problema está na matéria de procedimentos. Bem, e agora que nós lemos o nosso caso prático profissional, nós podemos passar então para a resolução da peça propriamente dita. E essa peça aqui eu montei, é claro, com base no espelho de correção já divulgado pela FGV. É claro também que a peça aqui está digitada e você não faz a tua peça digitada, faz manuscrita, mas para efeitos didáticos é mais interessante que eu traga aqui a peça digitada, porque é mais fácil de você entender, né? Isso é óbvio, mas eu tenho sempre que estar reafirmando isso para vocês, porque já aconteceu de algumas pessoas me perguntar, professor, mas isso aí tá errado, não tá? Não é manuscrito? É, mas aqui eu preciso fazer você entender a peça prática, né? Vamos lá? Seguinte,
Primeiro você começa, é claro, pelo endereçamento da tua peça. Nesse caso aqui ficou fácil de identificar que o juízo competente é a 5ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Então você manda aqui ao juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Professor, eu endereço excelentíssimo senhor, doutor, juiz, tá errado? Não tá errado. São maneiras diferentes de você endereçar, não tem problema nenhum. Isso não ofende lá o artigo 319, inciso 1 do Código de Processo Civil. É só uma maneira diferente de você endereçar e a banca considera da mesma forma. Depois que você endereçou, você faz o seu preâmbulo, que é essa parte aqui onde existe a qualificação do cliente, né? Por que que tá isso? Que existe aqui a qualificação do cliente. Nesse caso aqui, você não precisa qualificar o teu cliente porque ele já está qualificado lá na denúncia. Então, são raras as peças dentro do direito penal que você precisa ficar qualificando o teu cliente, colocando endereço, colocando o nome completo, colocando CPF e essa coisa toda, Estado Civil, profissão. Não. Por quê? Porque já está qualificado na denúncia. Então aqui basta você colocar um já qualificado nos autos. O mais importante aqui no preâmbulo é o fundamento legal da tua peça. Luiz, já qualificado nos autos por intermédio do advogado que essa subscreve, vem respeitosamente perante Vossa Excelência com fulcro no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. A banca também aceitou como fundamento legal o 404, parágrafo único, né, que trata sobre a abertura de prazo para apresentar a peça de memoriais depois do pedido de diligências, tá? Então algumas pessoas colocaram esse fundamento legal e a banca também considerou, mas considerou porque fazia sentido, mas não era o objetivo inicial da banca, certamente. Então o fundamento legal da peça de memoriais é o já conhecido, é o clássico artigo 403, parágrafo 3º no Código de Processo Penal. Depois vem o nome da peça, alegações finais na forma de memoriais. Professor, coloquei memoriais, tá certo? Tá certo. Professor, coloquei alegações finais sob a forma de memoriais, tá certo? Tá certo. Professor, coloquei alegações finais, tá certo? Tá certo, a banca considera todas essas formas aqui, ok? Em virtude das razões de fato e de direito que serão expostas a seguir. Depois você já inicia aqui o tópico dos fatos, né? Sabemos que as peças elas se dividem aqui em 99% dos casos, fora algumas exceções, né, que tem um tópico a mais, por exemplo, recurso especial, recurso extraordinário, elas se dividem basicamente em fatos, direito e pedido. Em relação ao tópico dos fatos, tirando a peça de queixa-crime, o tópico dos fatos ele não é pontuado. A banca não costuma pontuar o tópico dos fatos porque não tem muito o que ser cobrado aqui de você, não tem muito o que ser avaliado. Então, por conta disso, não perca muito espaço, não perca tempo tentando redigir aquele tópico dos fatos super extenso, com vários parágrafos, não. Isso acontece muito com você que vem da prática, né? Você que tem prática em escritório de advocacia, você que faz estágio com advogado criminalista, geralmente vem com esse vício de querer copiar a denúncia e colocar nos fatos. Não faça isso porque isso não é avaliado. Quer dizer então que se não é avaliado, eu posso deixar em branco? Também não é assim, né? Você colocar os fatos faz parte da estrutura da peça, então seja o mais breve possível, né? Tenha poder de síntese aqui. Então use no máximo ali uns 3 parágrafos com 2 a 3 linhas cada parágrafo para ser muito extenso ainda, ok? Então olha só como é que eu dei uma breve resumida nisso aqui. O réu foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal qualificada e pela violência doméstica, artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Segundo narra a denúncia, durante o incêndio na residência de Luiz, este teria desferido um forte soco na cabeça do irmão Igor, causando lesões corporais de natureza leve, conforme laudo definitivo juntado no processo. Realizada a instrução probatória, o Ministério Público apresentou a sua manifestação derradeira e, na sequência, a defesa foi intimada para apresentar a presente peça. Simples, né? Não precisa ficar descrevendo as peculiaridades do caso, porque as peculiaridades que serão necessariamente descritas na peça, narradas na peça, você faz isso nas teses propriamente ditas, né? Onde você vai explicar o que aconteceu dentro da tese. No tópico dos fatos, não precisa fazer isso. Depois que você deu esse miguezinho, depois que você redigiu esse tópico dos fatos, você passa para o mais importante da tua peça, que é o tópico do direito. Aqui é onde efetivamente você vai trabalhar as suas teses, né? No canal aqui, se você está começando a sua preparação agora, no
canal eu tenho uma aula de tese, uma aula que eu pego do meu curso de segunda fase e coloco aqui para vocês, né? Então, se você não sabe, nós temos um curso de segunda fase. Ao final do vídeo, você clica no link que está aqui na descrição para você conhecer o nosso curso de segunda fase. Tem apostilas PDF, tem videoaulas nesse formato aqui, muito parecido inclusive. Tem mentoria via WhatsApp, contato direto comigo. Tem também correção individualizada de simulados, ok? Então eu peguei uma aula de dentro do curso, né, aula de teses, e trouxe aqui para o canal para que você entenda melhor essa classificação. Quando falamos em teses, nós falamos na classificação em teses preliminares, teses de mérito e teses subsidiárias. E é interessante que você trate essas teses nessa ordem: preliminares, mérito e subsidiárias. E é justamente isso que eu trago aqui para você. Então, como exemplo de teses preliminares, nós temos teses de extinção da punibilidade, nós temos teses de nulidade, e nós temos teses de ilicitude de prova, né? São teses que não necessariamente visam a absolvição ou a condenação do acusado, mas sim são teses relacionadas a aspectos formais do processo, né, que visam acabar com um processo sem necessariamente absolver ou condenar, sem analisar a inocência do réu, né? Então é justamente isso que nós trabalhamos nas teses preliminares, e aqui nessa peça nós temos basicamente duas teses preliminares. A primeira é em relação à extinção da punibilidade pela decadência. É justamente aquela situação que eu tratei com vocês lá no começo da aula, né? Veja, é um crime de lesão corporal leve. Sendo um crime de lesão corporal leve e não se aplicando Lei Maria da Penha, né, temos aqui uma situação onde existe um crime de ação penal pública condicionada, ou seja, é necessário a representação da vítima para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia. Nesse caso aqui, o Igor, que é a vítima, ele deixou claramente, deixou expresso, deixou evidente que ele não queria ver o teu irmão responsabilizado, ou seja, ele não manifestou o interesse de representar contra o irmão. Então, nesse caso aqui, o Ministério Público ele ofereceu a denúncia sem a representação do irmão, sem a representação da vítima. Nesse caso, faltou aqui uma legitimidade, e nesse caso também vai faltar o principal, que é o quê? Que é o fato de que houve a decadência, né? Por quê? Porque essa representação ela tem que ser oferecida em até 6 meses a contar de quando se soube quem é o autor dos fatos. Nesse caso aqui, o Igor, ele não ofereceu durante os 6 meses, né? E como é que você sabe que é os 6 meses? Porque o caso trouxe a data dos fatos e trouxe a data que você vai apresentar a sua peça. E entre as duas já passaram os 6 meses. Se já passou os 6 meses e não foi oferecida a representação, ocorreu a decadência, que é a extinção da punibilidade, e, portanto, deve ser assim realizada essa declaração no processo. Então essa é a nossa tese inicial. É claro que a banca também trouxe aqui a possibilidade de você tratar a tese de nulidade pela ausência de um pressuposto aqui do processo, que é justamente a representação, né? Faltou ali por parte do Ministério Público a manifestação da vítima, então faltou ali um pressuposto, faltou ali uma essencialidade do ato e, portanto, ficaria configurada uma nulidade. A banca também trouxe a possibilidade de você trabalhar a tese de nulidade, caso você não tenha trabalhado esse aspecto, esse olhar da decadência. Então, como é que você trabalha essa tese aqui? Pessoal, se você é o tipo de pessoa que tem facilidade de identificar a tese, mas tem dificuldade de colocar essa tese no papel, basta você utilizar esse esquema que eu vou te passar aqui agora. Toda e qualquer tese, por mais complexa que seja, você consegue, não quer dizer que você precisa, você consegue redigir em 3 parágrafos, ok? Que é o nosso silogismo. Veja, no primeiro parágrafo você traz ali, né, a previsão normativa. Diz qual que é a norma que se aplica, diz o que a norma está dizendo, e quando eu falo norma, eu digo regra e princípio, lei e princípio. No segundo parágrafo, fale sobre os fatos, né, específico, diga o que aconteceu naquela situação concreta, e no terceiro parágrafo faça a subsunção, ou seja, diga como que aquela norma se enquadra naqueles fatos, ou melhor, como que ela não se enquadra, se for, é claro,
um caso de não encaixe nessa norma aqui. Então é justamente assim que nós trabalhamos as nossas teses. Olha como é que fica. Fica simples. Estabelece o artigo 88 da Lei 9.099 que dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesão corporal leve e culposa. Como se observa nos autos, olha só, primeiro parágrafo, o que a norma diz. Como se observa nos autos, foi juntado o laudo definitivo de lesão corporal atestando a existência de lesões corporais de natureza leve. Assim, estamos diante da necessidade de representação da vítima, pois trata-se, na forma do artigo anteriormente citado, de ação pública condicionada. Segundo parágrafo, fale sobre os fatos. Foi isso que nós fizemos. Agora, no terceiro, faça a conclusão. Portanto, como a vítima não apresentou representação no prazo de 6 meses a contar do dia em que veio saber quem é o autor do crime, segundo o artigo 38 do CPP e 103 do Código Penal, resta caracterizada a extinção da punibilidade pela decadência na forma do artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Veja, em 3 parágrafos nós esgotamos a nossa tese. Perceba que é muito importante também você mencionar todos os artigos pertinentes, os fundamentos legais, né? Porque a banca sempre atribui ali a notinha de 0,10 para cada um dos fundamentos que ela coloca no espelho. Nesse exame de ordem aqui mesmo, eu estava somando esses dias quanto que deu a soma, né? Quanto que deu tudo ali em relação só aos fundamentos legais, eu acho que foi em torno de 1,30, só os fundamentos legais. Olha a diferença que faz você colocar os fundamentos legais, né? Tem gente que fica aí de repescagem ou é reprovado por conta de 0,1, 0,2, então temos 1,30. Cara, isso é muito ponto. Então lembre-se sempre de colocar os devidos fundamentos legais. Temos ainda aqui a nossa segunda causa de nulidade, que é a ausência de oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, né? A suspensão condicional do processo é basicamente um instituto despenalizador, né, que é aplicado a crimes cuja pena mínima é igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não, né, crimes abrangidos ou não pela lei dos juizados especiais criminais. Então, tem alguns crimes que, por serem mais leves, nós podemos suspender o processo e a prescrição, e durante esse prazo, né, que é de 2 a 4 anos, o réu vai lá e cumpre algumas condições, presta alguns serviços, por exemplo, e ao final desse período é declarada extinta a sua punibilidade. Nesse caso aqui, caberia o oferecimento dessa suspensão, mas o Ministério Público não ofereceu, é, portanto, uma causa de nulidade que deve ser aqui trabalhada, tá? Por que o MP não ofereceu? Porque, segundo ele, nós estamos diante de um processo que deve ser abrangido pela Lei Maria da Penha, mas isso não acontece porque a Lei Maria da Penha ele não se aplica a pessoas de sexo masculino, ok? E por que a Lei Maria da Penha impede a aplicação do sursi, impede a aplicação da suspensão condicional do processo? Porque tem um artigo na Lei Maria da Penha, artigo 41, que afasta quaisquer institutos e qualquer aplicação da lei do Juizado Especial Criminal, e é na lei do Juizado Especial Criminal que está prevista a suspensão condicional do processo. É justamente essa a tese que nós trabalhamos aqui em 3 curtos parágrafos que são mais do que suficiente para você pontuar. Olha só, sabe-se que é vedada, atenção, lei, fatos, subsunção. Sabe-se que é vedada a aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099 de 95, Lei do GCRIM, aos crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher, como determina o artigo 41 da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Como o parágrafo 9º do artigo 129 foi introduzido por esta lei ao Código Penal, o MP utilizou este argumento para não oferecer a proposta de suspensão condicional do processo. Ocorre, contudo, que no presente caso não há que se falar em aplicação da Lei Maria da Penha, haja vista que o crime foi praticado contra a vítima de sexo masculino. Deste modo, não são aplicáveis, no caso em tela, as redações, dispositivos, olha só, não são aplicáveis, no caso em tela, as redações, dispositivos e procedimentos previstos naquela legislação. Fato este que torna plenamente cabível a proposta de suspensão condicional do processo na forma do artigo 89 da
da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Ademais, é importante destacar que a condenação posterior a anterior por contravenção penal não impede a concessão do benefício, pois o artigo 89 só faz referência a crime, bem como o momento processual atual permite a aplicação do Instituto, conforme se interpreta da súmula 337 do STJ. Essas duas últimas teses aqui, dessas 3-4 linhas últimas aqui, ela não foi contemplada pelo espelho de correção, tá? Mas nós colocamos aqui por excesso de preciosismo. Não faz nenhum mal você colocar teses a mais que não estão no espelho de correção, desde que não haja nenhuma contradição, ok? Agora que nós trabalhamos as teses preliminares, nós podemos passar efetivamente para as teses de mérito, que no caso aqui é a tese de estado de necessidade. O Luiz, né, o altruísta, Luiz, que é um cara bem família, ele, para se salvar de um perigo atual que não provocou, né, por sua vontade, que não foi provocado por ele, ele desferiu ali um golpe muito forte na cabeça do irmão dele para sair do incêndio. Perceba que é uma situação de conflito de bens, né, onde existe o sacrifício de um bem em prol do outro. Isso é estado de necessidade e é essa a tese que você deve trabalhar aqui no seu caso prático profissional, ok? Como é que você vai fazer isso? Por meio dos nossos 3 parágrafos, bem simplesinho, e evidenciando ali quais são os requisitos da excludente de licitude do estado de necessidade. Olha só como é que fica. O estado de necessidade configura-se como uma excludente de licitude, artigo 23 do Código Penal. E conforme estabelece o artigo 25, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia, de outro modo, evitar o direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se, né? Eu não recomendo que você fique transcrevendo todos os textos legais, né? É que nesse caso aqui, é importante você evidenciar para a banca que todos os requisitos do estado de necessidade estão presentes no caso concreto. Então é interessante você evidenciar o texto, porque na sequência, no segundo parágrafo, você vai dizer como que efetivamente estão presentes esses requisitos. E isso foi pontuado no espelho de correção. No caso em tela, excelência, todos os requisitos do estado de necessidade previstos no artigo acima mencionados estão presentes. O perigo atual ficou incontestável com o fogo se aproximando do réu. O perigo não foi provocado pelo réu, mas sim pelo seu filho. Não era exigível o sacrifício de sua integridade física pelas peculiaridades da ocasião, bem como não existia outra forma de o réu deixar o imóvel. Segundo parágrafo, falou sobre os fatos. Terceiro, faça a conclusão. Resta configurado, portanto, o estado de necessidade, cuja consequência é a exclusão da ilicitude da conduta do réu, devendo este ser absolvido com fulcro no artigo 386, inciso 6 do Código de Processo Penal. E aqui acaba nossa tese de mérito, que foi uma só, né, que foi prevista aqui nesse exame de ordem. Depois que você tratou das teses preliminares e da tese de mérito, você passa então para as teses subsidiárias. O que são teses subsidiárias? Lembrando que isso também está explicado na aulinha de teses, né, que tem aqui no canal. Mas, de um modo geral, teses subsidiárias, grosso modo, são aquelas teses que dizem respeito, né, na sua maioria, à aplicação da pena. É basicamente você, em outras palavras, dizendo para o juiz: Excelência, caso Vossa Excelência não concorde com as minhas teses anteriormente alegadas e decida condenar o meu cliente, que ao menos condene e aplique a pena nesses moldes. E você passa ali uma proposta de dosimetria da pena, indicando dispositivos favoráveis ao teu cliente, mostrando causas de diminuição, pedindo a fixação da pena base no mínimo legal, pedindo a fixação do regime inicial de cumprimento de pena em regime aberto e assim por diante, né? É aquela história, vai condenar? Condena com jeitinho, condena com carinho. Essas são as teses subsidiárias e é justamente elas que você deve tratar aqui. Quando falamos, pessoal, em peças como recurso de apelação, e essa peça aqui que é a peça de memoriais,
As teses subsidiárias, elas são quase que obrigatórias, elas sempre estão presentes nessas peças, então sempre fique atento a essas teses subsidiárias, sempre faça ali a sugestão de dosimetria, porque as teses subsidiárias em peças extensas como essa significam uma quantidade de nota muito importante, relevante e fundamental na tua pontuação final, né? Vamos lá? Seguinte, olha só. Caso Vossa Excelência não acolha as teses acima expostas e entenda pela condenação do réu, requer que a pena seja fixada observando-se as diretrizes a seguir. Lembrando que, pessoal, aqui no canal tem também uma aula de memoriais, né? Que aqui não é uma aula efetivamente de memoriais, e sim uma aula de resolução de peça. A aula de memoriais propriamente dita, indicando prazo, fundamento legal, a estrutura, as teses que você pode ou não alegar, tem aqui no canal também. Tem uma aulinha aqui no canal e você pode conferir procurando pela nossa playlist de segunda fase, né? Requer que a pena seja fixada observando-se as diretrizes a seguir. A pena base deve ser fixada no mínimo legal em razão da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis dentre as previstas no artigo 59. Essa fixação da pena base no mínimo legal é de praxe, sempre tem que ser requerido em peças como recurso de apelação e memoriais. Então perceba que a partir de agora você começa a caminhar dentro da dosimetria da pena, dentro das fases da dosimetria da pena. Então diga ali fatores da primeira fase, depois trate a segunda fase, depois trate a terceira fase da dosimetria, sempre evidenciando aquilo que for benéfico para o teu cliente e tentando afastar aquilo que for maléfico e foi requerido, né, pelo Ministério Público. Essa parte da pena base é a primeira fase da dosimetria. E depois que você faz isso, você passa para a segunda fase. Ó, deve ser afastada a agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso 1 do Código Penal, haja vista que, pela literalidade do artigo 63 do Código Penal, contravenção penal não gera reincidência. Quer ver só? Tem até o Código Penal aqui que eu esqueci de abrir para vocês, né? Ó, artigo 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. É novo crime e contravenção penal, né, não é crime, é infração penal. Infração penal é gênero e crime e contravenção são espécies desse gênero aqui, tá? Então por isso que deve ser afastada a reincidência. Pugna-se pelo reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha B do Código Penal, haja vista que o réu buscou, por sua espontânea vontade e eficiência, logo após o crime, evitar ou minorar as consequências, bem como da atenuante prevista no artigo 65, inciso 1 do Código Penal, em razão de o réu ter mais de 70 anos. São duas situações atenuantes, duas atenuantes que você verifica na segunda fase da dosimetria. A primeira que diz respeito, né, ao fato de que o réu quis reduzir as consequências do crime, do resultado do crime. Já vimos que não se configura aqui o arrependimento posterior, porque é crime com violência, né? Então, crimes com violência e grave ameaça não se aplica ao arrependimento posterior. Também não se aplica aqui o arrependimento eficaz, porque o crime chegou a efetivamente ser consumado. Então, restou apenas essa atenuante. E depois tem a atenuante da senilidade, que é basicamente quando o sujeito, quando o réu tem mais de 70 anos na data da sentença. Por isso que é importante você ficar atento às datas que o teu caso prático traz para você. Depois que você viu a dosimetria, você analisa a fixação do regime de cumprimento de pena, né? E depois disso, a concessão de eventuais benefícios. Tudo isso está explicado naquela aulinha de teses, ok? Aqui em relação ao regime de cumprimento de pena, sempre peça o mais benéfico para o teu cliente. No caso aqui, é claro que é o regime aberto. É cabível também a fixação do regime aberto, uma vez que a pena restará fixada abaixo dos 4 anos, sendo réu primário, e na frente a devida fundamentação.
É cabível ainda, excelência, a concessão da suspensão condicional da pena prevista no artigo 77, parágrafo 2º do Código Penal. Sursi etário, vez que o réu tinha mais de 70 anos, né? Tem mais de 70 anos. Aqui eu coloquei sursi etário, mas a FGV considerou, inclusive, o sursi normal do caput. Então, os dois sursi acabaram sendo pontuados sem nenhum problema. Claro que esse aqui é mais específico. Depois, você parte para a parte dos pedidos. Lembre-se que para cada tese que você alegar, você deve fazer um pedido correspondente. Para cada pedido que você fizer, utilize um fundamento legal, né? Basicamente isso que eu fiz aqui e você pode verificar. Com base no que foi exposto, requer preliminarmente o reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência com fulcro no artigo 107, inciso 4, preliminarmente o reconhecimento da nulidade em razão do não oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo e o devido fundamento na frente, a absolvição do réu com fundamento no 386, inciso 6 do Código de Processo Penal, que é em razão justamente do estado de necessidade, subsidiariamente a aplicação da pena no mínimo legal, o afastamento da agravante prevista no 61, inciso 1, o reconhecimento da atenuante prevista no 653b do Código Penal e reconhecimento da atenuante prevista no 651 do Código Penal. Para cada tese, um pedido correspondente e para cada pedido, o teu fundamento legal. Depois aqui os últimos dois pedidos, a fixação do regime inicial aberto com fundamento no 33, parágrafo 2º C do CPP e a concessão da suspensão condicional da pena sursi etário com fulcro no 77, parágrafo 2º do Código Penal. Não confunda suspensão condicional da pena com suspensão condicional do processo. Tem aula aqui no canal sobre suspensão condicional do processo e eu passo para você lá a diferença. Nesses termos, pede deferimento, local, a data devida, né? Calculou aqui o prazo de 5 dias, advogado, OAB número. Lembrando que você não pode inventar informações, não vai me colocar aqui o teu nome de advogado, não vai me colocar também aqui o local, porque existe a possibilidade da tua peça ser zerada por identificação. Bem, pessoal, essa foi a nossa peça prático-profissional, né? É claro que não dá para esgotar o tema, o tempo aqui é curto, você não vai ficar 3 horas aqui me assistindo, mas os principais aspectos sobre essa prova aqui eu trouxe para vocês, né, em relação à peça. Agora nós iremos também resolver as questões discursivas, ok? Muitas pessoas, né, muitos de vocês, sobretudo aquelas pessoas que estão vindo, né, do exame regular e estão agora na repescagem, muitos de vocês têm algumas dúvidas em relação às questões discursivas, né? Porque grande parte dos candidatos acabam tendo uma boa nota na peça, mas tem um desempenho inferior nas questões. E muitas vezes não existe, né, nesse sujeito uma necessidade de um estudo específico de questões discursivas. O que existe, na maioria das vezes, ou é um conhecimento deficitário sobre o direito penal. Nesse caso é bem provável que ele tenha ido mal também na peça, né, porque é raro você ter um conhecimento bom e bem na peça e mal nas questões, ou é um problema de gerenciamento de tempo, porque o aluno ele acaba gerenciando mal o tempo e das 5 horas acaba gastando 3 horas e meia, 4 horas na peça, e quando vai para as questões tem ali só 1 hora para responder e não vai dar tempo, né? Então, embora seja até mesmo questões fáceis, como você está com muita pressa, você acaba não compreendendo muito bem, você não pensa muito bem nas respostas e o teu desempenho acaba sendo prejudicado, ok? Então, geralmente é uma dessas duas situações, ou o teu conhecimento está deficitário como um todo e você tem que recorrer ao estudo a médio e longo prazo de penal e processo penal, ou é uma questão de gerenciamento de tempo, né? Em relação ao gerenciamento de tempo, para você corrigir isso, você deixa de fazer o rascunho da tua peça, porque te toma um tempo absurdo, e comece a treinar por simulados, ok? É muito importante que você treine por simulados, porque é por meio dos simulados que você aprende a gerenciar melhor o teu tempo. Em relação às questões em si, a técnicas secretas, não existe técnica secreta de estudo e resolução de questão. O que existe aqui, pessoal, no máximo, e eu recomendo porque é efetivo, é a técnica de redação.
das respostas das discursivas. Nós vimos durante a resolução da nossa peça prática profissional que tem, né, aquele esquema, que tem aquela estratégia, aquela técnica de resolver e escrever as teses em 3 parágrafos. Aqui nas questões existe uma técnica parecida, só que nós acrescentamos um parágrafo a mais, né, que no caso fica a técnica dos 4 P's, dos 4 parágrafos. Você mantém aquela estrutura de silogismo, né? Norma, fato e subsunção. Só que antes de tudo isso, você coloca um parágrafo a mais, que é onde você vai evidenciar desde logo qual é a tese que você vai trabalhar naquela resposta e já retoma a pergunta que foi feita para você. Não entendeu? Já a gente vai entender a partir da resolução da questão. Aqui é a mesma coisa em relação à primeira parte da aula. Vou ler com vocês a questão e depois a gente vai resolver. Vou mostrar um modelinho de respostas para você, elaborado com base no espelho de correção da FGV. Gabriel, estudante de farmácia, 22 anos, descobre que seu tio Jorge possuía grave doença no fígado, que lhe causava dores físicas. Durante seus estudos sobre medicina alternativa em livro oficial fornecido pela faculdade pública em que estudava, né, tá gabaritando aqui o Gabriel, vem a ler que a droga conhecida como heroína poderia, em dose e em doenças semelhantes à de seu tio, funcionar como analgésico e aliviar a dor do paciente. Tendo acesso ao material que sabia ser heroína e sua classificação como droga, Gabriel, em 27 de maio de 2019, transporta, olha só, tem data, se tem data, tem relevância, transporta e entrega o material para o tio, acreditando que, apesar de existir a figura típica do tráfico de drogas, sua conduta seria lícita diante dos fins medicinais. Avisou que o material deveria ser usado naquele dia de forma imediata, né? Olha só, aqui temos uma situação clássica de erro de proibição, onde o sujeito pratica uma conduta ilícita, crendo seriamente ser uma conduta lícita. Então essa é a tese que nós iremos trabalhar aqui, de erro de proibição, artigo 21 lá do Código Penal. Mas não para por aqui. No dia 29 de maio de 2019, né, olha só então, compare as datas, os fatos, foi 27 de maio. No dia 29 de maio, 2 dias depois, após denúncia, policiais militares com autorização para ingresso na residência de Jorge, né, apreendeu o material ilícito e descobrem que Jorge o recebera de Gabriel, mas não o utilizara. Em seguida, comparecem à faculdade de Gabriel e realizam a prisão em flagrante. Aqui é uma situação clara de prisão em flagrante legal, porque Gabriel não estava em situação de flagrância. Lá no artigo 302 do Código de Processo Penal, existe a previsão de condutas que se consideram flagrante delito e autorizam a prisão em flagrante. Se não está dentro daquelas situações de flagrância, não há que se falar em prisão em flagrante legal, sendo prisão em flagrante ilegal e deve ser relaxada, porque no Brasil, para que o sujeito seja preso, tem que ser ou em virtude de sentença penal, ou condenando, né, pela prática de um crime e impondo a pena privativa de liberdade de maneira definitiva, ou preventivamente, ou prisão em flagrante, né, sendo que a prisão em flagrante ela deve ser convertida ou relaxada. Temos, é claro, também a prisão provisória, beleza? E depois disso, se o cara está preso, existe alguma coisa errada e você tem que ficar encontrando ali a ilegalidade. Eu falei provisória, mas é temporária, tá? São espécies de prisões cautelares. Jorge e Gabriel, e essa é a segunda tese que nós iremos trabalhar aqui. Jorge e Gabriel foram indiciados após juntada de laudo confirmando a natureza do material pelo crime de tráfico de drogas, mas em razão da doença, Jorge vem a falecer naquela mesma data. Ao tomar conhecimento dos fatos, de imediato a família de Gabriel procura você como advogado para esclarecimentos. Considerando apenas as informações expostas, responda na condição de advogado de Gabriel aos itens a seguir. Qual o argumento de direito processual a ser apresentado para questionar a prisão em flagrante de Gabriel? Prisão em flagrante legal, vamos ver a resposta na sequência. Existe argumento de direito material a ser apresentado em busca da absolvição de Gabriel pelo crime do qual foi indiciado?
Sim, é o erro de proibição. Então olha como é que ficou aqui a redação da resposta da 1, A e B. Lembrando que na sua folha de respostas você deve separar, né, entre A e B e indicar qual é a resposta da A e qual é a resposta da B na sequência. Primeiro, tratando sobre a tese de ilegalidade do flagrante. O argumento de direito processual a ser apresentado é a ilegalidade da prisão em flagrante. Olha só, é aquele primeiro parágrafo onde você evidencia desde logo a sua tese, justamente para facilitar a vida do corretor. Depois que você faz isso, você consegue retomar aquele esquema de silogismo. Norma, fatos e conclusão. O artigo 302 do CPP prevê as situações nas quais considera-se flagrância, sendo que o caso em tela não se enquadra em nenhuma delas. Isto é, Gabriel, no momento da prisão, não estava cometendo ou tinha acabado de cometer a infração penal, ou tampouco foi perseguido logo após a infração e nem encontrado com instrumentos que fizessem presumir ser ele o autor do crime. Essa descrição aqui, pessoal, é basicamente aquelas situações de flagrante previstas no artigo 302. Resta configurada, portanto, prisão em flagrante ilegal que deve ser relaxada com fundamento nos artigos 310, inciso 1 do Código de Processo Penal e inciso 5º, artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal. Beleza? Aí vamos para B, que fala justamente do erro de proibição. Sim, o argumento de direito material a ser apresentado é a existência de erro de proibição, né? A resposta aqui sim remete àquela pergunta inicial da banca de existe argumento a ser utilizado? Existe argumento de direito material a ser utilizado? Sim, e o argumento é o erro de proibição. O artigo 21 do CP determina que o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena e, se evitável, poderá causar diminuição dela de 1/6 a 1/3. No presente caso, Gabriel acreditava que a sua conduta de transportar drogas para fins medicinais era lícita, vez que, conforme leu em um livro oficial fornecido pela faculdade, a heroína poderia funcionar como analgésico e aliviar dores de pacientes com doenças semelhantes à de seu tio. Agiu Gabriel, portanto, em erro de proibição ou erro sobre a ilicitude do fato. Se o magistrado entender o erro inevitável, poderá absolver Gabriel com fulcro no artigo 386, inciso 6 do Código de Processo Penal. Ok? Bora dar uma acelerada. Questão número 2. Luiz, mais um Luiz, hein? Luiz, no dia 5 de fevereiro de 2019, ingressou na residência de Henrique e, mediante grave ameaça contra a vítima, buscou subtrair a televisão do imóvel. Após o emprego da grave ameaça à pessoa e a retirada dos parafusos da televisão, mas ainda quando estava dentro da casa com o bem, Luiz é surpreendido pela polícia militar, que informa sobre os fatos por vizinhos. Informada sobre os fatos por vizinhos, realizou a sua prisão em flagrante. Em sede policial, foi descoberto que Luiz contou com a participação de José, que, sabendo o plano criminoso do amigo, foi o responsável por dizer o horário em que a vítima estaria sozinha em sua residência, bem como a porta que teria uma falha na fechadura, facilitando o ingresso de Luiz no imóvel. Luiz e José foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. Observando o procedimento previsto em lei e confirmados os fatos, foi proferida, deixa eu só selecionar o meu pincel, foi proferida sentença condenatória, sendo aplicada a pena mínima possível de 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias multas para José. Já Luiz teve a sua pena base fixada acima do mínimo legal em 4 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias multa, reconhecendo o magistrado a existência de má conduta social pelo fato de Luiz possuir 5 condenações sem trânsito em julgado pela suposta prática do crime de roubo, apesar de admitir na decisão que as anotações constantes da folha de antecedentes criminais não poderiam justificar o reconhecimento de maus antecedentes. Não foram reconhecidas agravantes, sendo na terceira fase a pena aumentada no mínimo possível em razão da majorante do concurso de agentes. Assim, a pena de Luiz restou acomodada em 6 anos de reclusão e 15 dias multa. Isso aqui é um caso muito mal redigido, porque não precisava desse tamanho todo
de texto, né? Isso aqui acaba atrapalhando o aluno. O que a questão aqui quer analisar de você é basicamente a existência aqui da possibilidade de efeito extensivo dentro do recurso. Ó, quais são as questões? Não sendo Luiz, então, aqui ó, falta esse trecho. Intimado da decisão, o advogado de José apresentou recurso buscando conhecimento da modalidade tentada do delito, bem como da causa de diminuição da participação de menor importância, né? O José que apresentou o recurso e o Luiz manteve inerte e procurou você na sequência. O Luiz, então, consulta você como advogado para avaliar o interesse em apresentar recurso de apelação. Aí entra a questão fundamental, aí entra a pergunta propriamente dita. Não sendo apresentado o recurso de apelação por Luiz, poderá ele ser beneficiado pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa no julgamento do recurso apresentado por José e da causa de diminuição de pena da participação de menor importância? Justifique. Olha só, qual que é a situação? Temos dois sujeitos aqui, tá? Os dois foram condenados pela prática da infração penal, os dois e um deles recorreu. Um deles recorreu e o outro não. A pergunta que se faz é a seguinte: se eventualmente esse que recorreu tiver os seus pedidos aceitos pelo tribunal, esses pedidos, o efeito desses pedidos pode ser aplicado ao réu que não recorreu? Pessoal, aqui a resposta é depende. Por quê? Porque se for uma condição de caráter objetivo, como a tentativa, sim, os efeitos vão se estender ao réu que não recorreu. Agora, se eventualmente for uma condição de caráter subjetivo, como por exemplo a participação de menor importância, se o tribunal reconhecer essa participação para o réu recorrido, não vai se estender ao réu que não recorreu. Então tem que verificar aqui no caso se é ou não, né, é uma condição objetiva, se é uma situação objetiva ou se é uma situação subjetiva. Isso aqui está previsto no artigo 580 lá do Código de Processo Penal. Na verdade não é o 580 não, na verdade é outro. Deixa eu só confirmar aqui. Na verdade, sim, tá certo, ó, 580. Olha só o que diz o 580. Lá do Código de Processo Penal. Ó, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros, né? Isso quer dizer, então, que em relação à tentativa vai se estender e em relação à participação de menor importância, não. Aí existe a segunda questão. Existe argumento de direito material a ser apresentado em busca da redução da pena base aplicada a Luiz? A resposta é sim, e nós iremos tratar basicamente do afastamento, né, do aumento de pena em razão das circunstâncias judiciais que foram desvaloradas, porque o juiz entendeu que no caso ali aplicaria uma má conduta social, mas acontece que o processo que foi considerado para isso ainda estava em andamento, não teve trânsito em julgado, violando, portanto, a súmula 444 do STJ. Como ficaria a resposta da 1, né, que é o efeito extensivo? Não sendo apresentado recurso por Luiz, este deverá ser beneficiado pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa. No recurso apresentado por José, não poderá, contudo, em igual situação, ser beneficiado pela causa de diminuição da participação de menor importância. Trata-se, pois, do chamado efeito extensivo do recurso previsto no 580 do CPP. E segundo esse dispositivo, a decisão só aproveitará a outro réu quando fundada em motivos que não sejam de caráter pessoal. Nesse sentido, por ter caráter pessoal, a causa de diminuição pela participação de menor importância não se estende ao réu que não interpôs o recurso, ao contrário da figura da tentativa, que possui caráter objetivo e se estende ao réu que não recorreu. Resposta da B, sim, existe fundamento. Trata-se do fundamento, trata-se do afastamento do aumento de pena decorrente da circunstância da má conduta social. A súmula 444 do STJ, fundamentada no princípio
da presunção de inocência, veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base como um todo, e não apenas como maus antecedentes. E, inadequado, portanto, o aumento de pena de Luiz, né? Questão um pouco extensa, e a gente parte direto para a questão número 3. Olha só, o apenado Fabrício cumpria pena pela prática do crime de extorsão simples, tendo requerido por meio de advogado a extinção da punibilidade por satisfazer os requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial de indulto, questão sobre indulto, publicado no ano de 2018, requisito objetivo temporal e requisito subjetivo de não possuir falta grave nos últimos 12 meses anteriores ao decreto. Enquanto aguardava o deferimento do benefício requerido, no dia 2 de março de 2019, ocorreu uma rebelião na galeria em que se encontrava. Olha só, 2 de março de 2019, que é posteriormente à publicação do indulto, que foi em 2018, sendo que em 2018 o réu, o apenado, já fazia, né, jus ao indulto, porque ele teve os requisitos objetivo e subjetivo cumpridos antes da publicação do indulto, né? E essa rebelião aqui ocorreu posteriormente à publicação do indulto. Ocorreu uma rebelião na galeria em que se encontrava o diretor do presídio em procedimento disciplinar próprio, no qual foram garantidos a ampla defesa e contraditório, não conseguindo identificar aqueles que efetivamente participaram da rebelião, reconheceu que todos os apenados daquela galeria praticaram falta grave. Aqui é a nossa tese principal, né? Isso aqui é uma sanção coletiva que foi estabelecida e é vedada pela lei de execuções penais, então já temos um argumento para a questão. Ao tomar conhecimento desta punição disciplinar, o juiz da execução indeferiu o pedido de indulto por ausência do requisito subjetivo. Ultrapassado o prazo recursal por decídio da defesa, o novo advogado contratado pela família impetrou habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça na busca pela extinção da punibilidade. A ordem foi denegada pelo tribunal. Considerando a situação fática apresentada, você, na condição de advogado, ao ser intimado da decisão, responda os itens a seguir. A. Qual recurso deve ser apresentado pela defesa para combater a decisão do Tribunal de Justiça que denegou a ordem de habeas corpus impetrada em favor apenas de Fabrício? O recurso aqui é o recurso ordinário constitucional, né, que é o famoso ROC com fundamento na Constituição. Perceba aqui que houve uma denegação de habeas corpus em segunda instância, razão pela qual caberá o nosso recurso ordinário constitucional. Na busca pela concessão do indulto e, consequentemente, da extinção da punibilidade, quais argumentos jurídicos poderão ser apresentados? Pessoal, aqui basicamente dois, tá? O primeiro é no sentido de que é vedada a imposição de sanções coletivas, né, pela lei de execuções penais. E o segundo argumento é o princípio da anterioridade, o princípio da legalidade, uma vez que, quando houve a rebelião, o nosso apenado aqui já tinha cumprido os requisitos subjetivos e objetivos, ok? Então é justamente essa a tese que nós iremos tratar aqui nas respostas da questão 3. 3A. O recurso a ser apresentado pela defesa é o recurso ordinário constitucional, conforme determina o artigo 105, inciso 2, a linha A da Constituição Federal. Caberá ao STJ, em sede de recurso ordinário constitucional, julgar habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais estaduais, quando denegatória a decisão. Agora, em relação à questão B, são basicamente os argumentos que poderão ser apresentados. Primeiro argumento, no presente caso foi aplicada uma sanção coletiva, algo expressamente vedado pelo artigo 45, parágrafo 3º da Lei de Execuções Penais. Faça o grifo aí no seu vademecum, que certamente é um artigo muito importante para a tua prova de segunda fase, razão pela qual deve ser afastada a falta grave e concedido o indulto. Segundo argumento, os fatos que justificaram o reconhecimento da falta grave ocorreram após a publicação do decreto de indulto, isto é, após preenchidos os requisitos objetivo, temporal e subjetivo, a ausência de falta grave nos últimos 12 meses. Assim, por respeito ao princípio da legalidade, não poderia o magistrado vedar a concessão do indulto. Bem,
tá aí a nossa terceira questão e agora a gente pode passar para a última questão da nossa provinha do 32º exame de ordem, que é aquela questão que trata justamente sobre o acordo de não persecução penal. Maria, no dia 7 de julho de 2020, compareceu à delegacia e narrou que tinha sido vítima 2 dias antes de um crime de lesão corporal praticado por seu marido, Francisco, motivada pela insatisfação com qualidade agressão motivada pela insatisfação com a qualidade da refeição que teria sido feita pela vítima. Maria foi encaminhada para a perícia, que constatou por meio de laudo a existência de lesão corporal de natureza leve. Aqui a banca trouxe duas situações de Maria da Penha, porque bem no mês da prova estava sendo comemorada ali, o aniversário da legislação. Ouvido, Francisco confessou a prática delitiva, dizendo que esse seria um evento isolado em sua vida. Diante disso, Francisco foi indiciado pelo crime do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, na forma da Lei 11.340 de 2006. Temos aqui, portanto, uma infração penal, um crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, sendo regido, portanto, pela Lei Maria da Penha. Considerando a pena prevista para o delito e a inexistência de envolvimento pretérito com aparato judicial ou policial feito pelo autor do fato, o MP apresentou proposta de acordo de não persecução penal a Francisco. Ao tomar conhecimento dos fatos, Maria procura você como advogado. A Maria, que é, no caso, a vítima, procura você como advogado para esclarecimentos. Considerando apenas as informações expostas, responda na qualidade de advogado de Maria os itens a seguir. Existem argumentos para questionar a proposta de acordo de não persecução penal formulada pelo Ministério Público? Sim, existe, Você não pode propor acordo de não persecução penal em situações que fiquem caracterizada a violência doméstica, E também em crimes praticados contra a mulher por condições de sexo feminino. Tudo isso previsto ali na legislação que trata sobre o acordo de não persecução penal, que eu vou trazer para vocês na sequência. Em caso de denúncia, diante da natureza da ação pública incondicionada, existe alguma forma de participação direta da vítima no processo, inclusive composição ativa na produção de provas e interposição de recursos? Sim, a vítima pode ser aqui assistente da acusação. E é justamente isso que nós iremos esboçar, que nós iremos colocar aqui nas nossas respostas. Resposta que dá 4. Sim, existem, conforme estabelece o caput do artigo 28A do CPP, para o Ministério Público propor acordo de não persecução penal, a infração penal não poderá ter sido praticada com violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, o parágrafo 2º, inciso 2, do mesmo dispositivo ainda veda a proposta de acordo de não persecução penal quando a infração penal for praticada no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. As duas disposições, portanto, são impeditivas para que o caso apresentado seja realizado, seja realizado o acordo de não persecução penal. Segundo argumento, sim, existe. A vítima poderia se habilitar por meio de advogado como assistente da acusação, conforme permite o 268 do CPP. Afinal, a ação do presente caso é pública incondicionada, não se aplicando o 88 da Lei 9.099 por força do 41 da Lei Maria da Penha. Nesse caso, ela poderá intervir de diversas formas no processo, podendo inclusive propor meios de prova, realizar perguntas para testemunhas, apresentar manifestações de mérito e recursos na forma do artigo 271 do Código de Processo Penal, ok? Bom, pessoal, essa aqui basicamente é a nossa provinha do 32º exame de ordem. Eu não gosto desse tipo de aula porque fica uma aula muito leitura, Muita leitura de enunciado, de questões, de peça prática profissional. Eu gosto mais da aula de direito material propriamente dito, onde eu falo mais, não fico só lendo, essas aulas me cansam, mas essa foi a nossa aulinha, ok? Aqui no canal tem a playlist de segunda fase para você conseguir
aprender as peças da tua prova, tem ali aulas sobre as principais peças da tua segunda fase, e se você quiser aprofundar o teu conhecimento, teu estudo, nós temos o nosso curso de segunda fase para o exame de ordem em Direito Penal. Basta acessar o nosso site, clicando no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário aqui desse vídeo que eu vou deixar fixado para você, ok? Nosso curso é completo, temos videoaulas, temos apostilas PDF, temos correção individualizada de peças, você faz a sua prova, né? Peça e questões, nos envia, nós corrigimos, atribuímos a devida nota e mandamos de volta para você, e também temos mentoria individualizada, ok? Para conhecer, basta clicar nesses links, me siga também no Instagram, tem bastante conteúdo por lá, @prof.cebrian. Se tiver alguma dúvida, é só mandar lá que eu vou te responder com todo o prazer do mundo, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha te ajudado nessa aula. Até a próxima, fui!